Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, o Salmo do dia, a meditação, e nesse instante eu quero compartilhar com os irmãos um salmo que fala de uma oração. Na verdade é um salmo que é uma oração agora de alguém que está oprimido, né? E a oração de uma pessoa oprimida, né, tem revelações, né? Esse é um salmo, é um cântico, e alguém estava muito debilitado quando fez esta oração. Na tradução da linguagem de hoje fala de uma grande perseguição, na verdade, né? De uma forma até mais clara, para que tenhamos um entendimento. Muito bem, vamos à apresentação deste salmo, e eu quero chamar a sua atenção para a revelação de Deus nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: muitas vezes me oprimiram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo e rompeu as cordas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam a Sião. Seja como o capim dos telhados, que seca antes de florescer, e não enche a mão do ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. Não diga os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Prestou atenção da luta que o salmista apresenta, e me parece que não era uma coisa recente. Ele fala de lutas desde a sua juventude, perseguição. Mas neste salmo, me parece que a visão dele é uma visão em Deus, que Deus traria vitória para a sua vida. Deus mostraria a ele o caminho da renúncia, o caminho da perseverança e o caminho da confiança em Deus. Pois então veja, o Salmo, muitas vezes me oprimiram. Ele fala, talvez aqui, falando a respeito de Israel e todas as suas perseguições, mas esse Salmo diz que não prevaleceram, porque a opressão é a realidade, mas ele não foi vencido. Parece que Israel, ele continuava crendo. Israel passou pelo deserto, ele não ficou no deserto, passou pelo deserto. E nós precisamos aprender de imediato e fazer uma aplicação que as provas, elas são reais, elas existem, mas passam. Uma música que fez muito sucesso, ainda hoje é tocada, de Lázaro, que dizia: eu estou passando pela prova,
mas eu estou dando glória a Deus. A prova, elas são reais. E nesse salmo fala de uma oração de alguém bastante oprimido, que pediu a Deus misericórdia da sua vida. Misericórdia porque ele queria continuar realmente na presença do Senhor. E aqui me chama a atenção, queridos irmãos, o versículo de número 3, quando ele diz: os lavradores araram sobre minhas costas e abriram longos sulcos. Aqui na verdade fala que ele foi atingido, perseguidos, mas não derrotados. O povo de Israel, ele tinha muitos inimigos, e talvez você igualmente, como esse povo, tem inimigos também. Desde o começo da história da nação israelita, que os inimigos se levantaram. Desde o começo, os nossos inimigos têm nos perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram, tá? Perseguição, mas Deus sempre nos dando vitória. E na tradução de hoje fala: porém o Senhor que é justo livrou do domínio deles. Alguém queria te subjugar, te dominar, e Deus está dando livramento a você. Que sejam derrotados e fujam todos que odeiam a Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Você já observou capim do telhado, erva do telhado? Ela não tem raiz e ela vai morrer. Pois é, os nossos inimigos sejam assim, que eles não sobrevivam. Diz aqui o texto sagrado que os inimigos perseguiam, mas ele desejava aqui na oração, diz que sejam como planta de telhado, uma chuvada forte leva ela. O sol vai queimar. E os que passam, não digam a ele: o Senhor te abençoe, porque são pessoas que fazem o mal. Esse salmo aqui, ele traz lições profundas sobre o povo de Deus, que são perseguidos. Não há como dizer que não há perseguição. Elas são reais, mas o povo de Deus jamais será derrotado, porque Deus está presente na vida do seu povo. O Senhor é justo e rompeu as cordas. Deus, ele tudo vê, e ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. E nessa tradução, eu estou com a Bíblia aqui, Bíblia do guerreiro. Olha, e o crente é um guerreiro mesmo. Diz que os inimigos retrocederam envergonhados. Todos aqueles que te odeiam serão envergonhados. O nome daqueles que deixam o Senhor envereda por caminhos tortuosos, o nome deles será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. E não digo os que passam, a bênção do Senhor esteja sobre ele. Irmãos, perseguidos, mas não derrotados, não destruídos. Eu não, dentro da minha visão, leitura de Bíblia, alguém que foi mais perseguido que Jesus eu não conheço. Foram perseguidos fazendo só o bem. Uma vida pautada numa missão de servir. Mesmo assim, não faltou quem jogasse pedra, quem desse vinagre em vez de água, quem o esbofeteasse, quem o traísse, quem o negasse. Tudo isso está na Bíblia. E às vezes acontece com você, alguém te traiu, alguém te negou, e você acha que é o fim do mundo. Pois Jesus Cristo disse para o inimigo dele: amigo, o que tu vieste fazer? Tu estás traindo o filho do homem com um beijo? E Jesus Cristo não usou de ironia, tratava ele como amigo, mas ele não era um amigo. Ele era uma pessoa movida por interesse, pela ganância, e não se deu bem. Deixa eu dizer uma coisa a você para concluir. Talvez você diga: minha vida, pastor, é uma vida de muita perseguição, mas não vão prevalecer contra você, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo número 129 é uma oração do oprimido, é de uma alma que é perseguida, mas não prevaleceram contra ela, não foi derrotado. Da mesma forma, você vai vencer no nome de Jesus. Você pode dizer amém?